Retratos Fantasmas é o quinto longa-metragem dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, sucedendo Crítico, O Som ao Redor, Aquários e Bacurau, realizado em parceria com o seu conterrâneo Juliano Dornelles. Este documentário é o tema do episódio número 4 do Cine Ensaio, que está começando agora. Não é novidade ou exagero afirmar que Kleber é uma das mais prestigiadas figuras surgidas no audiovisual brasileiro dos últimos 15 anos, tendo realizado filmes que certamente podem ser enquadrados na categoria de clássicos contemporâneos do cinema nacional, aclamados por crítica, público e laureados em festivais pelo mundo afora, com destaque para Cannes, que deu a Bacurau o prêmio da mostra Um Certo Olhar na edição de 2019. Foi lá também que o diretor integrou o júri presidido por Spike Lee em 2021, tornando natural a escolha do festival francês como palco para a primeira exibição de Retratos Fantasmas. Dispondo do centro da cidade de Recife como cenário e inspiração, o longa, por intermédio de relatos narrados em primeira pessoa pelo cineasta, como que numa espécie de filme diário, nos mostra em forma de memorabilia visual a afetiva relação de Kleber com a sua cidade natal, mediante imagens de arquivo que irão percorrer salas de cinema, o apartamento da mãe falecida e, claro, os filmes que fizeram e fazem parte de seu percurso. Primeiro como cinéfilo, posteriormente como cineasta em formação, ao utilizar a moradia de laboratório experimental para a realização de filmes caseiros, até finalmente a consolidação como diretor de cinema. Em dado momento de Retratos Fantasmas, a câmera de dentro de um automóvel retrata os letreiros de diversas drogarias existentes em Recife, atuando como uma metáfora imagética que insinua as feridas urbanas de uma metrópole adoecida. Se há demanda para remédios, é porque existem os enfermos. Com isso, o filme potencializa a percepção de que, no fundo, todo o centro de cidade compartilha de diversas similaridades, o que confere um aspecto de natureza universal a uma história aparentemente regional, quando, na verdade, eu penso que essa transmutação do micro em macro é recorrente na história da sétima arte e vai ao encontro do que certa feita escreveu Miguel Borges a respeito do cinema novo. O cinema alcança mais plenamente o âmbito universal quando se empenha na revelação fílmica de uma realidade nacional. São justamente as miudezas aparentemente banais que suscitam no espectador aquele sentimento de pertencimento, reciprocidade ou identificação. Seja em Recife, Rio de Janeiro, São Paulo ou Porto Alegre, há uma certa atmosfera decadente reforçada pelo embate entre construções antigas versus a modernidade artificial de prédios construídos para soarem futuristas, mas que são apenas cafonas, a exemplo dos famigerados edifícios espelhados. E isso sem falar em pombos, mendigos, camelôs, pipoqueiros, artistas de rua, ambulantes, engravatados, constantemente apressados e, claro, cinemas que morrem e dão lugar a igrejas. Dezenas, centenas, milhares delas, onde hoje há um infame fariseu por detrás de seu púlpito. Ontem desfilavam Sônia Braga, Marlon Brando, Paulo César Pereio, Zezé Mota, Grande Otelo, Cláudia Cardinale, Paulo José, Milton Gonçalves e tantas outras personalidades. Em algum momento, o cinema deixou de ser encarado como um elemento vinculado à mise-en-scène metropolitana, de maneira a ser ferozmente devorado quase que inteiramente por uma lógica mercantilista de integrá-lo a uma dinâmica focada essencialmente nas redes de consumo, tendo seu espaço na urbe cada vez mais ocultado. É lógico que, por tratar-se de uma modalidade artística nascida na virada do século XIX para o XX, o cinema rapidamente acabou sendo cooptado pela indústria. Não se trata de negar isso.
A questão é que essa shopping centerização das salas ocorreu com tanta voracidade que os cinemas de rua ainda existentes parecem totens anacrônicos de uma época que jamais voltará, como se fossem imagens em preto e branco inseridas grosseiramente sobrepostas em uma foto colorida, como se fossem elementos estranhos àquele ecossistema, como se fossem recordações que se materializam à nossa frente, como se fossem fantasmas. Em diversas capitais brasileiras existe uma igreja neopentecostal onde décadas antes reinou um suntuoso cinema. Em Recife, não é diferente. Espaços anteriormente ocupados por salas de exibição que moldaram o caráter cinéfilo de então jovens como Kleber Mendonça Filho foram extintos e converteram-se em arcabouços fantasmagóricos que servem de combustível para a melancolia daqueles que lamentam a aniquilação quase completa das salas de rua que, se não dizimadas, migraram para os shoppings, ainda que haja aqueles que bravamente temam existir, a exemplo do Cinema São Luís, na capital pernambucana, retratado nesta obra com um assumido carinho pelo diretor. Por fim, tudo é memória. O que resta é a memória. O problema é que ela por si só não é capaz de tornar visível aos nossos interlocutores tudo aquilo que se encontra ilustrado na mente de quem aguarda dentro de si. E é aí que entra a engenhosa força da imagem e seu decorrente signo material, a fotografia. 24 quadros contidos num átimo de segundo são tudo aquilo de que necessitamos para que o estático se torne movimento. Ou melhor, finja ser movimento diante da limitação dos ordinários olhos humanos. É a espantosa ilusão do cinema nos convidando para o deleite de sua saborosa mentira. Kleber Mendonça Filho, como ótimo cineasta que é, sabe fazer uso de tal ilusão. Retratos Fantasmas é uma carta de amor travestida de acerto de contas com o centro de Recife, o cinema e a sua própria história. É reminiscência banhada em graça de quem exala gratidão ao compreender que não teria tornado quem se tornou não fosse seu constante contato com aqueles locais. Sendo o filme mais pessoal do diretor até agora, possui o mérito de não descambar para a egolatria, porque o realizador é tão íntimo da crônica por ele concebida que consegue navegar em mares seguros justamente por conhecer os limites que não se esquiva de impor a si mesmo. Retratos Fantasmas é uma denúncia contra aquilo que os donos do poder escolheram cinicamente apelidar de progresso ou modernidade, o esplendor sórdido da gentrificação que enterra as memórias das cidades e seus habitantes, o triunfo do proselitismo neopentecostal sobre a arte. Retratos Fantasmas é uma celebração da nostalgia, um pequeno, porém contundente monumento à saudade erguido por um cineasta que confirma ter a perícia de transfigurar em arte visual as agridoces lembranças que habitam suas memórias. É como se Kleber Mendonça se dirigisse a nós, espectadores, e sussurrasse em nossos ouvidos. Toda cidade tem uma história para contar.